você acompanha a partir de agora mais um Ocupação Direto da Comissão. Durante 1h, 65 universitários que participam do estágio visita, primeiro de 2016, vão fazer perguntas para parlamentares aqui no plenário 2 do Corredor das Comissões da Câmara dos Deputados. Mas quem vai explicar, antes da gente dar início a esse programa, para que o estágio visita foi criado, qual a função desse programa, é o segundo secretário da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Burnier, do PROS do Rio de Janeiro. Deputado, por favor. Bom dia, Fabiana. Bom dia, TV Câmara. Bom dia a todos os estudantes que estão participando de mais uma edição do estágio visita aqui da Câmara de Deputados. Bom dia, meus amigos deputados. Pelo que a gente está vendo hoje, é um dia especial. Quando que a gente iria imaginar que jovens de todo o Brasil, universitários, de todos os cursos, poderiam ter oportunidade de conversar com o nosso amigo Bolsonaro, com o nosso amigo delegado Edson, com Gilberto Nascimento, com Givaldo Vieira, com Rômulo Gouveia e com Felipe Burnier. Eu acho que essa oportunidade é simplesmente de quebrar um pouco desse paradigma que a casa não é acessível. E sim, é acessível, sim. Muitas das vezes a gente passa a semana em Brasília e a gente esquece, não tem mais oportunidade de ter o contato com as pessoas das nossas cidades. Então, trazer essa juventude que hoje, com certeza, vai fazer um diferencial para o Brasil que a gente quer, é o que a gente busca, conscientizar vocês, saber como é que é o trabalho do parlamentar nas comissões, saber como é o trabalho do parlamentar no plenário da Câmara dos Deputados, conhecer o Supremo Tribunal Federal, que é aqui ao lado, ter essa oportunidade de conversar como vocês pensam, que muitas das vezes esse reflexo vai ter também dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Então, sejam bem-vindos. Vamos fazer essa semana uma semana muito especial, talvez a melhor semana dentro dos 4, 5 anos do curso de vocês. Sejam bem-vindos e me ajudem a fazer realmente um brilhantismo diferente. E eu tenho certeza que a casa já tem abraçado essa ideia, mas com a ajuda de vocês, a gente vai fazer desse programa um sucesso ainda maior, como já está sendo. Hoje já é o maior programa dentro de um parlamento do mundo. A gente tem que ser destaque, tem que mostrar para outros países, para assembleias legislativas também, para a Câmara de Vereadores, que isso é possível. Integrar a sociedade é fundamental no momento que a gente vive uma crise política muito grande no nosso país. Então, obrigado, Fabiana. Vamos com tudo aí para a gente fazer desse programa um grande sucesso, ainda maior, e com você, isso já está sendo muito, muito saudável. Obrigado. Muito obrigada, deputado Felipe Burnier. Agradeço também a chegada do deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Obrigada, deputado. E para explicar, para quem está acompanhando a gente em casa e também para os estudantes, como é que vai funcionar o programa, eu pedi para que todos, quem tivesse interesse em fazer pergunta aos parlamentares, colocasse o nome num pedaço de papel, a gente colocou aqui, e eu vou sorteando, então, à medida em que a gente vai conduzindo o programa, e peço para que o estudante se identifique e diga de que estado veio, qual o curso que faz, e aí diga qual deputado quer que responda e faça a sua pergunta. Peço que faça bem rápido para que a gente possa dar oportunidade ao maior número de vocês para participar, tá ok? Vamos lá. Então, primeiro, Lucas Noronha. Aperta, por favor, o botão na sua frente. Quando a luz acender, pode ir lá. Alô. Bom dia, senhores deputados. Queria fazer um agradecimento especial ao subtenente Gonzaga, que me indicou. Obrigado. E a pergunta vai para você mesmo. Eu gostaria de saber a expectativa da Câmara quanto ao projeto de iniciativa popular do MPF das 10 medidas contra a corrupção. E antes do deputado responder, só registrar a chegada do deputado Eduardo Bolsonaro, também do PSC de São Paulo, que se juntou a nós. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Som, está ouvindo aqui? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar todos os alunos. Olha, a minha expectativa, eu fiz a minha campanha em Minas Gerais, o meu slogan de campanha era pelo fim da impunidade e o resgate da autoridade policial. Eu sou policial militar e entendo e tenho clareza de que um dos grandes males da nossa nação é a insegurança pública e a criminalidade, e que a corrupção é uma grande mãe dessa impunidade e dessa criminalidade. Portanto, eu tenho uma grande expectativa de que nós possamos, de fato, com a força dos 2 milhões de assinaturas, dar um tratamento especial com celeridade, porque ou nós vamos combater a corrupção e, sob todas as formas, criando um mecanismo de prevenção e de punição, ou então nós vamos ter mais uma geração perdida, e nós não queremos, não podemos deixar
que a geração de vocês seja mais uma geração perdida no que diz respeito à qualidade de vida na questão da segurança pública. 60 mil assassinatos por ano no Brasil é algo insustentável, é algo que tem que gerar uma revolta permanente em todos nós. Então, não é só a questão da corrupção, mas de todos os crimes. Portanto, eu estou aqui na Câmara com um esforço de uma agenda voltado para a segurança pública, mas não só numa perspectiva daquele discurso já antigo, de que o Código Penal é de 1940. Ele está sendo atualizado constantemente, tem legislações atualizadas, mas nós temos um problema de gestão na segurança pública nesse Brasil. Nós jogamos fora, todos os dias, milhões de reais com o modelo de gestão de segurança pública que nós temos no Brasil. Portanto, entendo que é preciso que nós tenhamos coragem de fazer uma grande revolução, de uma grande mudança na arquitetura da segurança pública no Brasil, modernizar a gestão das polícias, para que nós possamos garantir um nível aceitável, tolerável, pelo menos os padrões que a ONU estabelece, de violência e criminalidade no Brasil. Nós temos o país, um dos mais violentos do mundo, 60 mil homicídios, é inaceitável. Isso não é por índole de ninguém, é por uma má gestão das políticas públicas, de um modo geral no Brasil, seja educação e saúde, mas principalmente por uma má gestão no sistema de segurança pública no Brasil. Obrigada, deputado. Posso continuar? Algum dos senhores quer complementar ou posso seguir? Então, seguindo. Próximo estudante, Pedro Lupatin. Oi, eu sou de São Paulo, meu nome é Pedro, estudo Economia na Federal de São Paulo. Minha pergunta é para o deputado Jair Bolsonaro. O senhor faz parte do partido PSC, né, que é um partido cristão, e posso estar errado, você me corrija se eu tiver, e o senhor defende pena de morte em alguns casos, correto? Positivo. Eu gostaria de saber se não é um pouco contraditório, visto que você faz parte de um partido cristão e o cristianismo não prega a pena de morte. Tem um versículo que diz que a árvore que não der fruto tem que ser cortada e lançada ao fogo. Não foi o que escrevi aquilo lá. Porque não tem recuperação. Por exemplo, eu vou citar um caso concreto, se ela estivesse aqui eu não falaria, né? Temos a deputada federal Keiko Ota, de São Paulo. Ela, uns 15 anos atrás, teve um filho de 8 anos, um ex-funcionário, e executado em cativeiro. Um moleque de 8 anos de idade executado em cativeiro. O que esse cara merece? Só para encerrar, um outro caso em São Paulo. Tinha um médico, Shipanovic. Era russo, naturalizado brasileiro. Ele jogou fora umas fitas cassete. Um cara da limpeza pública achou, levou para casa. E era reaproveitável naquele tempo, né? E viu que esse médico renomado, ele dopava meninos de 10, 11, 12 anos de idade e, abusava sexualmente do moleque. Se fosse filho teu, o que tu acha que esse cara merece? Eu sei que a pena de morte está na cláusula pétrea na Constituição, você não pode alterá-la, a não ser para a nova Assembleia Nacional Constituinte. Mas ficaria feliz se nós botássemos aqui, pelo menos, a prisão perpétua no primeiro momento, ok? Obrigada, deputado. Próxima pergunta vai ser do Guilherme Tomé. Pode apertar, por favor, aperta para ligar o microfone. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, eu sou de Santa Catarina, da cidade de Joinville. A minha pergunta... E cursa Direito, que você colocou no papel e esqueceu de falar. Isso, eu curso Direito. Então, a minha pergunta vai para o delegado e também para o subtenente. No artigo 144, parágrafos e incisos da Constituição, ele fala de modo sobre a investigação policial. E muito se discutiu, e também já foi decidido pelo STF, que o Ministério Público pode fazer investigação de modo independente, não necessitando da polícia civil ou federal para que seja feita a investigação. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito da investigação independente do Ministério Público, se isso poderia chamar de modo implícito que a polícia é, então, incompetente, já que o Ministério Público pode fazer a investigação como entender. E, complementando isso, queria saber se vocês têm conhecimento do modelo norte-americano,
que é a junção das polícias com o Ministério Público para fazer a investigação e tudo mais. Obrigada. Para encerrar, eu vou pedir, como o deputado subtenente Gonzaga já respondeu, eu vou pedir para o deputado delegado Edson Moreira começar e o deputado subtenente Gonzaga complementar depois. Pode ser? Perfeito. Em 88 foi instituído esse modelo que já vem do Código de 1942, Código de Processo Penal. O artigo 1º até o 20º fala sobre investigação. Quero crer que a investigação deveria ser ampla e todos fazerem. Só que é o seguinte, selecionar a investigação, só fazer a boa, é fácil. Eu pegar lá, vou lá e piso uma investigação boa e saio atrás dela. Uma ruim, solto, não dá certo, devolvo ela. Assim não, tem que pegar a investigação e ir até o final. Tanto a briga de marido e mulher lá na favela, como o pessoal não gosta de atender, porque não dá mídia, bem como aquela de grande repercussão. Se pegar só as que dão holofote, aí não, aí eu sou contra. O certo seria o seguinte, o artigo 144 fala do sistema de segurança pública. Então, cada um tem a sua competência. Eu sou assim. Se tivesse efetivo, se tivesse condições econômicas de se fazer uma boa investigação, eu acho que, do jeito que está ali, estaria bom. Mas, como não tem que ir desse jeito. Todo mundo quer investigar. Por quê? A investigação é que vai dar o primeiro passo para chegar à solução. Você começa... Vamos dar um exemplo de um sequestro. A pessoa é sequestrada no estado de Minas Gerais, Uberaba, cidade de Uberaba, lá no Triângulo Mineiro. Eu peguei um sequestro lá. Esse sequestro se desenvolveu em 3 estados. Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A vítima era da Bahia e tinha uma morte no meio. Por quê? O irmão dele também estudava e teve assassinato. Então, desenvolveu-se em 3 estados. Logisticamente falando, uma investigação hiper cara. A Polícia Civil é uma polícia cara. Por que é uma polícia cara? Porque o crime não tem fronteira. A pessoa vem lá do Roraima cometer crime aqui no Sudeste. Aí essa investigação começa no Sudeste, vai chegar até Roraima. Olha o gasto. Então, é uma polícia cara. E a investigação é difícil. Como que se desenvolveu esse sequestro? Estouramos o cativeiro lá em São Paulo, prendemos os sequestradores lá, prendemos sequestradores que faziam contato também na Bahia e Minas Gerais. O custo dessa investigação, imagina. Então, é o seguinte, sou a favor de que todos investiguem, desde que pegue tudo, até o que está lá embaixo, até... do soldado-general, esse aí, Bolsonaro. Obrigada, deputado. Obrigado pela pergunta e também pela conclusão da resposta do delegado Edson Moreira, que está coincidindo com aquilo que nós defendemos. Nós defendemos que o Ministério Público possa, sim, investigar. Nós defendemos que todas as polícias, todos os policiais possam investigar. Um dos problemas que nós temos hoje, os números são questionáveis, porque a partir do momento que o assunto tomou uma dimensão no debate aqui na Câmara, especialmente, os números começaram a ser questionados. Mas a estatística que nós temos, formal, que foi desenvolvida pelo IPEA, dá conta de que apenas 8% dos crimes de homicídio no Brasil são devidamente elucidados. Portanto, de um total de 60 mil, que foi a última mapa da violência, apenas 8% são elucidados. E que nos crimes de patrimônio, contra o patrimônio, abaixo de 3%. Portanto, nós temos um problema sério, que é do baixíssimo índice de elucidação de crimes no Brasil. E, nessa perspectiva, o que nós temos? Nós temos uma competência constitucional apenas à Polícia Civil
que passa necessariamente pelo exercício, pelo trabalho dos delegados, porque é a partir do inquérito aberto que essa investigação acontece. Portanto, o restante desse corpo da Polícia Civil de agentes estão a serviço de uma única investigação orientada pelo delegado, e na Polícia Federal da mesma forma. Então, nós precisamos de uma responsabilidade de gestão muito simples, de dar a competência constitucional a todas as polícias, Polícia Rodoviária Federal, que está lá na BR, polícias militares, que estão em todos os municípios do Brasil, para os guardas municipais, para os agentes penitenciários, os únicos agentes do Estado que estão dentro do sistema prisional, e lá acontece crime todos os dias. Então, é preciso dar competência para todos, então não só do Ministério Público, tá certo? Mas ampliar essa competência para todos. E esse é o meu desafio do ponto de vista de projeto que nós trouxemos para aqui, temos emendas nesse sentido. E só para encerrar, esse é o modelo que a América Latina toda tem. Só o Brasil tem esse modelo de polícia em que apenas uma pequena cúpula pode investigar. O mundo inteiro pratica o modelo da chamada polícia de ciclo completo. Competência para todos poderem investigar. Só assim nós daremos realmente resposta do ponto de vista da elucidação de crimes e, como disse o delegado Edson Moreira, sem a possibilidade de escolher. O único segmento do Estado que não escolhe crime para atender é a Polícia Militar, porque o 190 toca, ele tem que ir, ou ele está na rua, o cidadão bate no ombro dele, na viatura, ele tem que atender. Mas interrompe só naquele atendimento, porque ele não tem competência para investigar. Se ele investigar, apresentar o resultado de autoria e materialidade, ainda estão sendo processados pelos delegados por usurpação de função. Portanto, é a pergunta extremamente oportuna e vai de encontro àquilo que nós estamos defendendo, que é a ampliação da competência de investigar para todas as polícias, inclusive o Ministério Público. Obrigada, deputado subtenente Gonzaga. Eu queria agradecer registrar a chegada do deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. Obrigada, deputado. E a próxima a fazer a pergunta vai ser Letícia Ribeiro. Letícia? Bom dia a todos. Sou estudante de Direito do Estado de Pernambuco e eu gostaria de fazer a pergunta, novamente ao deputado tenente Gonzaga, a respeito do papel da polícia atualmente no Brasil. Por questões de insegurança nacional, pelo fato da polícia ser uma das instituições mais desconfiáveis, no sentido de a população brasileira não tem confiança na polícia. Então, a minha pergunta seria, o que se deve a essa insegurança em relação ao papel da polícia? As pessoas elas não estão, mesmo com a maior quantidade de policiais nas ruas, elas não estão se sentindo protegidas. E o que faz com que a segurança nacional não seja um caso... A segurança nacional não seja responsabilizada pelo número de policiais nas ruas, e sim pelo seu papel? Essa é a pergunta. Deputado subtenente Gonzaga, posso fazer uma sugestão? Assim, eu posso pedir para o senhor responder rapidamente e também passar a oportunidade para o deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que também é representante da Polícia Federal, por exemplo? Isso. Consultando vocês, se vocês estão de acordo, pode ser? Para mim, sem nenhum problema. Eu agradeço as provocações em relação à questão da segurança pública. Acho que o Brasil, nós precisamos fazer um novo pacto com a sociedade, o Estado com a sociedade. Nós vivemos, a geração de vocês não viveu, mas a nossa geração viveu um período em que ficou conhecido como o período da ditadura, em que, quando houve o fim desse período, a partir consolidado na Constituinte, o pacto que se fez é da não intervenção do Estado. Então, é preciso que nós deixemos para trás um período em que o Estado tinha uma intensa intervenção na vida das pessoas, para passarmos por um período em que o Estado não tenha mais intervenção na vida das pessoas. Eu acho que, em tal momento, nós refazemos esse pacto, porque não é possível nós, a polícia, o Estado, né, não estou personificando em mim, policial, mas não é possível o Estado combater a criminalidade sem fazer intervenção, sem fazer abordagens. Hoje, uma abordagem policial, elas têm que estar no pressuposto da fundada suspeita. Então, não é possível. Eu acho que esse é um aspecto. O outro aspecto, muito rapidamente para passar para os demais, é isso que nós já falamos um pouco. O modelo está errado. O modelo, ele apenas impõe que as polícias militares façam quase que um serviço sujo de contenção, mas não dá a ela a competência de avançar na investigação para instrumentalizar o Poder Judiciário e o Ministério Público. Portanto, é preciso modernizar, é preciso que tenhamos coragem de falar do controle externo.
Eu acho que nós temos que discutir o controle externo do sistema de persecução criminal. O Ministério Público precisa de ser enxergado, o Poder Judiciário precisa ser enxergado, o sistema prisional precisa ser enxergado. Portanto, nós estamos num momento propício para fazermos essa construção, inclusive somando com a proposta que vem, as 10 propostas contra a corrupção que chega aqui via Ministério Público. Obrigada, deputado subtenente Gonzaga. Bom, como o deputado Eduardo Bolsonaro está longe, para que o senhor não precise levantar, eu vou emprestar o meu microfone para o deputado, mas eu já avisei que é só por 3 minutos. Vocês estão de testemunha, tá certo, deputado? Vai correr um sério risco, hein? Como bem dito pelo colega aqui, o subtenente Gonzaga, a gente tem que, na verdade, copiar o que dá certo no exterior. A pergunta anterior, o colega falou dos Estados Unidos. Perfeito. Carreira única, trato direto com o Ministério Público, elimina um monte de intermediário e torna mais eficiente a investigação. E ele citou também aqui o tempo do regime militar. Naquele tempo, o policial tinha autoridade. Hoje, facilmente, se você jogar no YouTube, você vai ver pessoas tentando resgatar presos da mão do policial, inclusive com problemas que lá na Lapa, em São Paulo, deu até uma morte de um camelô que tentou resgatar, tentou tomar um espreendimento da mão policial e, no ato reflexo, com a outra mão, o policial atirou no camelô e acabou matando ele ali. Não tinha nada que se meter ali, tinha que se meter no trabalho dele, tá ok? Mas, se a gente copiar o que dá certo no exterior, a gente pode melhorar muito. O Chile, que é aqui do lado, tem 98% o índice de elucidação de crimes dele. Aqui é praticamente quase que o contrário, o revés. Agora, uma coisa é certa também. Culpa não é da polícia somente. Quando a família falha, o controle social falha, a igreja falha, tudo falha, aí diz a economia falha, deságua na polícia. Agora, temos que dar uma retaguarda ao policial agir. Hoje em dia, o policial está muito mais preocupado em não tomar um processo ou não trocar tiro e ir para o cemitério do que fazer o trabalho dele bem feito. Você pode complementar. Então, a violência e a autoridade policial resgataria a força da polícia? Com certeza. Não estou falando só da polícia, não. A autoridade policial, sim, tem que ser resgatada, com certeza. Não só do policial, não, do professor que está tomando pancada hoje em sala de aula. É tudo uma crise que passa pela inversão de valores e o momento que a gente vive hoje em dia. Agora, se a gente continuar enfraquecendo a polícia, professor, família, etc., com certeza a sociedade vai ficar pior. Basta eu te perguntar, você acredita que ficaria mais tranquila saindo na rua agora sem nenhum policiamento ou, hoje em dia, mesmo de maneira, como você disse, fraca como está? Eu acredito que se a educação melhorasse, mesmo que não houvesse tantos policiais nas ruas, acho que não teria problema. E eu acredito que, na ditadura militar, a violência era muito maior e a autoridade também, e não resolvia o problema da violência. O pessoal no regime militar ia para a rua pedir mais polícia? Ia para a rua ia na rua pedir direta já, ia pedir para votar para presidente. Hoje em dia pede abaixa a corrupção, segurança, educação e etc. Uma pergunta, quem tem mais de 60 anos aqui, dificilmente estudou numa escola particular. Naquele tempo tinha escola pública e de qualidade. Permito só corrigir aqui, porque são pontos de vista um pouquinho diferentes, quando eu abordei a questão da ditadura. Eu apenas falei que nós precisamos refazer esse pacto e falei do controle externo. O controle externo, na minha visão, é o caminho para que nós possamos legitimar maior autoridade e autonomia do Estado enquanto polícia, para que a sociedade não seja dominada por essa polícia. Por isso que, respondendo mais objetivamente a sua pergunta no finalzinho. Ditadura? Bom, Verdade para ir ver, você saía do Brasil, ia e voltava, tinha segurança. Hoje você tem uma insegurança total na rua aí. Mas vocês estão muita gente aqui no livrinho do MEC, dizendo capitalismo inferno, socialismo paraíso. É isso daí. Letícia, vamos deixar o deputado Jair Bolsonaro, o deputado Rômulo Gouveia também quer falar. Bom, vamos lá. Peraí, só complementar aqui. E 31 de março não teve golpe, tá ok? É só vocês irem na biblioteca do lado, pega o diário do Congresso, vê que quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional, dia 2 de abril de 64. Então vamos começar com verdade, que a gente acha a solução para os problemas. Se for começar com mentiras, não vamos chegar a lugar nenhum. Deputado Rômulo Gouveia, o senhor quer falar? Sou o deputado Givaldo Vieira, do Espírito Santo. Eu quero saudar todos os alunos aqui presentes, especialmente ao meu companheiro que indiquei do Rio de Janeiro, Vinícius. Em nome dele, cumprimentar todos os meus colegas aqui. Olha, nós precisamos resgatar as forças policiais do nosso país. Eu acho que a Polícia Federal passou por um processo interessante, importante, de fortalecimento, e hoje se mostra uma polícia eficiente, e que combate quadrilhas perigosas, de grande poder,
sem ficar, inclusive, trocando muitos tiros, porque usa a inteligência. Então, é possível estruturar forças policiais que, treinadas, bem treinadas, possam usar mais a inteligência e possam reduzir o uso letal da força. Por outro lado, é importante que a sociedade esteja próxima das polícias. É importante o controle social sobre a ação policial. E essa proximidade pode gerar o resgate da confiança, porque é importante que a sociedade confie na atuação da sua polícia. E nós necessitamos das polícias atuando. E essa atuação precisa ser dentro do regime democrático, precisa ser dentro dos limites do Estado de Direito. Este é o único caminho para nos proteger a todos, inclusive aos policiais na sua ação. Nós não podemos fazer apologia ao golpe militar que houve e está registrado com uma mácula na nossa história, e os abusos que foram cometidos em função desta proteção que o golpe deu à má atuação, em parte, de forças policiais. Assim como é preciso reconhecer e proteger e homenagear os bons policiais. Então, combater aqueles que excedem a sua atuação e dar a eles a punição é uma forma também de reconhecer os bons policiais que se dedicam verdadeiramente à nossa proteção. Esse é um grande debate, e eu parabenizo a vocês, ao final, para dizer que é muito importante que vocês estejam aqui, próximos da política. Vivemos um momento no país em que o desgaste da política é muito grande, mas a política é o instrumento que nós temos para manter a socialização no nosso país e não caminharmos para a barbárie. Então, parabéns a vocês. Eu vou ter que me retirar para uma audiência importante no Ministério sobre a seca no meu estado. Não posso continuar, mas queria deixar essa palavra. Obrigado. Deputado Oswaldo, muito obrigada. Gente, o clima está esquentando, está ficando bem animado. Eu agradeço a chegada do deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, mas, infelizmente, a gente vai ter que fazer um rápido intervalo. É bem rápido mesmo, a gente já volta com a ocupação direto das comissões com os estudantes do estágio visita. Não saia daí. Estamos de volta com a ocupação direto das comissões, hoje com os universitários do estágio visita a primeira turma de 2016, fazendo perguntas para diversos parlamentares. E vamos começar direto com o deputado Esperidião Amin. Gostaria de fazer uma explicação, falar para os universitários, deputado? Bom, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia a todos, com destaque para o Petronilo, um nome muito simpático para mim, porque é a versão masculina do nome da minha sogra. Vocês estão rindo, é? Mas pode me chamar de Guilherme também, tá bom? Eu sei, Petronilo Guilherme. Você é nascido em Joinville? Não, eu sou nascido no Nordeste, de Maceió, Alagoas. Ah, muito bem. Uma bela composição. Mas vocês estão rindo da sogra por quê? Eu sou o único aqui presente que tem dentro da carteira a foto da sogra. Não é? Tem mais alguém? Até porque você teria que carregar 4 fotos. Não é? Ou 5, ou 6. Eu queria fazer, então, um registro do Petronilo, dar as boas-vindas a ele, a maior cidade do nosso estado, e um exemplo de trabalho, de inovação que Santa Catarina desenvolve. Quero cumprimentar todos os companheiros aqui, especialmente a bancada que está à direita de vocês. Dali vai sair o nosso candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Vocês já perceberam, né, que eles têm toda a atitude, né, para merecer a nossa indicação unânime, entre outras candidaturas, ao Prêmio Nobel da Paz. E eu queria dizer que, entre outros graves assuntos que a Câmara tem diante de si, termina amanhã o prazo de apresentação de emendas para um projeto de lei complementar que trata sobre um assunto muito importante e positivo. Trata-se da repactuação das dívidas dos estados com a União. Esse projeto chegou aqui na quarta-feira da semana passada. É o projeto de lei complementar 257,
e aborda um dos temas mais delicados da nossa federação. Porque quando a gente fala se falta dinheiro para isto, para aquilo, nós temos que levar em conta que muitos estados e alguns municípios têm boa parte da sua receita comprometida com o pagamento de suas dívidas. Por exemplo, Alagoas. 13% da receita é para pagar a dívida já pactuada com o governo federal. E essa dívida é impagável. Por quê? Porque estados como São Paulo, para falar do mais importante e mais rico do Brasil, pactuaram, o Estado de São Paulo pactuou uma dívida de 46 bilhões em 1998, já pagou quase 200 bilhões e deve 280. Então, é essa negociação, se possível para votarmos na semana que vem, que eu tenho a responsabilidade de relatar até a semana que vem e procurando compor uma solução menos injusta para os órgãos federados, para as unidades federadas do Brasil. É uma questão de direito e uma questão de economia, finanças com grande reflexo social também. Boa sorte a vocês todos e que, além da segurança, outros temas possam ser também avaliados e debatidos aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Spridioni. Bom, vamos lá ver quem vai fazer pergunta agora. Camargo Alves. Bom dia, senhores deputados. Eu sou Camargo, sou de Natal, no Rio Grande do Norte, estudo Direito na UFRN. E, saindo um pouco do tema da segurança, a minha pergunta vai, acho que para o senhor segundo secretário. Recentemente, o STF decidiu que, num julgamento muito polêmico, que compete ao Senado, entendendo assim, arquivar o processo de impeachment, se ele for aprovado pela Câmara. Nesse caso, alguns deputados disseram que seria usurpação da competência constitucional da Casa, e eu pergunto ao senhor, o que é que o senhor realmente acha? Que o Senado tem essa prerrogativa de fazer um duplo juízo, ou isso seria uma prerrogativa exclusivamente da Câmara, sendo competência do Senado apenas julgar? Na minha opinião, eu acho que nós fomos eleitos pelo povo e a Câmara tem essa prerrogativa, sim, mas, falando do que vai acontecer, eu acho que é um movimento que está vindo das ruas e isso certamente não vai ter controle e vem aumentando a cada dia esse movimento favorável ao impeachment. Se fosse falar há 2 meses atrás, talvez eu imaginaria que não aconteceria. Hoje é uma coisa real, que vocês, inclusive, estão tendo oportunidade de passar essa semana histórica, observando de perto, né? E observando o clima dessa casa, que o clima dos nossos estados estão certamente sendo representados aqui, vocês estão tendo essa oportunidade de observar, e eu acho que isso daí não vai, até daqui a 2 meses no máximo, outra realidade vai acontecer no nosso país. Eu acho que a gente vive um momento muito triste, mas é uma realidade que a gente tem que encarar para a gente avançar, a gente não pode ficar estagnado, mas eu acho que a Câmara tem essa prerrogativa, acima de tudo, a gente tem que respeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Posso complementar rapidamente? Rapidamente. Mas o senhor acha que esse julgamento que dá ao Senado essa possibilidade de reavaliar o julgamento aqui da Câmara pode, de certo modo, atrapalhar as relações Câmara-Senado? Não, eu acho que não. Pelo contrário, eu acho que a Câmara se valoriza uma vez que ela foi também defender as suas prerrogativas, como, por exemplo, o Supremo também, ele entrou numa decisão do regimento interno da Câmara dos Deputados, por exemplo, na questão das candidaturas avulsas para a comissão do impeachment. Eu, por exemplo, eu sou segundo secretário da Câmara dos Deputados e vários outros membros também foram eleitos através de candidaturas avulsas. O que vai fazer com os nossos mandatos? A candidatura foi avulsa até os 45 minutos do segundo tempo. Depois teve um acordo partidário, eu acabei sendo o candidato único. Então, de uma certa forma, vem modificando, sim, o regimento interno da Câmara de Deputados, que vem sendo adotado há anos aqui nessa casa. Então, é uma prerrogativa que, no meu ponto de vista, caberia a gente continuar as regras. Mas o Supremo mudou esse rito do impeachment, né? E vamos ter que respeitar acima de tudo.
Obrigada, deputado. Permite 30 segundos. Apesar da candidatura avulsa não ser permitida, e foi indicação de líderes a composição da comissão do impeachment, pelas pesquisas internas nossas, nós sabemos que o governo vai perder na comissão assim mesmo. Algum outro deputado gostaria de complementar sobre essa decisão do Supremo? Deputado Rômulo Gouveia, deputado Marcos Rogério? Posso dar Eu queria seguimento? fazer uma observação. Eu acho que daqui, o único que participou da cassação do Collor, no Senado, fui eu e o Bolsonaro na Câmara. Está mantido o principal. O julgamento é no Senado. Então, nós estamos num regime bicameral, somos uma federação, e eu acho que essa competência da Câmara, no caso, não elide a competência do Senado. Um representa o povo, que é a Câmara, e o outro representa os estados da federação. Obrigada, deputado Amin. Deputado Marcos Rogério? Bem, bom dia a todos. Bem-vindos à Câmara dos Deputados, nesse programa que é inovador e acho que aproxima a juventude do parlamento, mudando a visão de muitos que, às vezes, lá na base, tem uma ideia de que nessa casa não se trabalha. E quem quer trabalhar, aqui trabalha muito, além daquilo que as pessoas lá na base conhecem. Essa questão do impeachment, veja, eu acho que aqui o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, com todo respeito, ele foi para além da Constituição Federal e para além da legislação que disciplina o impeachment. O sistema nosso é o sistema bicameral. Nós temos uma casa iniciadora do processo e uma casa revisora. Quando você retira da Câmara dos Deputados a possibilidade de startar o processo do impedimento, do impeachment, e dá ao Senado Federal a possibilidade de revisar a admissibilidade do impeachment, a lógica também deveria ser a mesma para o processamento e julgamento do impeachment. Ou seja, pela regra até então vigente, a Câmara admite, o Senado investiga e julga. E aí? O Senado agora pode revisar a admissibilidade. Pela regra do Supremo Tribunal Federal, se o Senado Federal, ultrapassada a admissibilidade, no mérito, entender que não é o caso para o impedimento da presidente, poderá a Câmara dos Deputados fazer a revisão, porque o sistema é bicameral, e a Casa Revisora revisa o que a primeira iniciou. Então, o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, foi além daquilo que a Constituição estabelece e que a lei do impeachment estabelece. Muito embora, acho que, na atual quadra, essa é uma situação que visa também a segurança do país e a gente, no sistema que nós temos que acatar. Mas, do ponto de vista formal, houve um exagero, no mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, deputado Marcos Rogério. Vamos dar seguimento, então, para mais uma pergunta dos estudantes. Mários Alexandré Santos, é isso? Marcos Alexandre. Gente, Marcos, desculpa, Marcos Alexandre, e eu preciso trocar os óculos, desculpa, Marcos. Minha letra não ajuda muito. Bom, gostaria de saudar a todos aqui presentes, mandar um abraço para a galera lá da PUC, do campus de Maringá. Sou estudante de Direito, desculpa a voz rouca, mas está sendo muito movimentado aqui. Na verdade, eu gostaria aqui de falar em nome de uma categoria. Eu sou educador social, não sei se os deputados aqui conhecem. Educador social é agente socioeducativo, trabalha nas unidades prisionais com os menores infratores. Até hoje, não existe um plano de carreira para a nossa categoria. Nós somos inclusives, que nem no estado do Paraná, nossa categoria ela é facilmente confundida com a categoria de educador de base, sabe? É muito comum. Até hoje nós não temos uma legislação, o que impede que nós exercemos a profissão com todos os direitos possíveis. Eu gostaria, infelizmente não posso perguntar para todos, né? Então eu vou selecionar 2 deputados, mas eu gostaria que vocês dessem a opinião em relação a isso. Se vocês podem estar ajudando a nossa categoria, porque é uma categoria que está desvalorizada. Porque, inclusive, o subtenente ali havia comentado do policial federal, do agente penitenciário, mas nossa categoria ela não é vista. E ela é de suma importância para a sociedade.
Então, eu gostaria de perguntar para o subtenente, para o deputado Eduardo Bolsonaro, em relação a isso, se vocês poderiam estar ajudando nossa categoria com o nosso plano de carreira, porque nós estamos se sentindo... Para concluir, Marcos. Isso, porque nós estamos se sentindo totalmente desvalorizados. Tá, eu vou levar o microfone já para o deputado Eduardo Bolsonaro novamente, mas antes eu queria registrar a chegada do deputado Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, que tentou disfarçar, sentar ali junto com os estudantes, né? O senhor é jovem, eu sei, mas eu fui lá e trouxe ele para cá. Então, deputado subtenente Gonzaga, pode começar respondendo, por favor, e eu estou trazendo o microfone novamente para o deputado Eduardo Bolsonaro, e as plaquinhas do Heraldo da 2ª Secretaria estão aqui a postos, tá? Ok. Um abraço, então, para Maringá, né, para a sua turma. Olha, de fato, o sistema prisional no Brasil, e aí incluído o sistema socioeducativo, precisa de uma atenção. Sequer essa profissão existe, ela não tem uma regulamentação, não é só dos agentes socioeducativos. Só para ter uma ideia de como que o Estado não cuida corretamente dessa categoria, em Minas Gerais, de 18 mil, quase 20 mil agentes penitenciários e socioeducativos, mais de 50% são com contratos precários. Portanto, sequer reconhece uma carreira, o Estado não deu a devida atenção. Está em discussão aqui, né, concretamente, através da PEC 308, que inclusive está lá no plenário, eu pretendo discuti-la, a regulamentação, a inclusão dos agentes penitenciários no sistema prisional, no sistema de segurança pública, no artigo 144. O que eu concordo com correções ao texto que está colocado. E, na minha perspectiva, ao discutir a regulamentação dos agentes, estamos discutindo também do socioeducativo, porque essa questão de dar o nome de socioeducativo é apenas para uma adequação para o ECA, mas, na verdade, são todos agentes do Estado que cuidam do sistema prisional, do sistema, pensando na persecução criminal, que cuida de uma parte importante da segurança pública, que é o sistema prisional. Portanto, precisamos sim, e estamos aqui dispostos assumir mais esse compromisso com a categoria, de, não só no plano federal nós trabalhamos, mas trabalhar também junto com as representações dos estados, para que cada estado também possa fazer seu dever de casa, que Minas Gerais, por exemplo, também não fez ainda. Obrigada, deputado subtenente Gonzaga. Deputado Eduardo Bolsonaro, eu vou dar só 2 minutos para o senhor, por favor, porque a gente só tem mais 10 minutos para as perguntas e respostas. Pessoal, tá certo? Enquanto isso... Tá ok. A PEC 308, sabe qual que é, colega? Já tem conhecimento dela. Ela, na verdade, ela vai fazer isso que você está pedindo. Ela vai uniformizar, porque alguns de vocês são vinculados à Secretaria de Saúde, em outros estados é a Secretaria de Segurança Pública. Então, Secretaria de Justiça, no caso do Paraná. É uma coisa que não é uniforme no Brasil inteiro. A 308 ela vem para fazer isso e para colocar os agentes penitenciários no 144. O que a gente precisa mais também é do feedback dos senhores. Eu não sei se o senhor quer ter um tratamento igual do agente penitenciário, se o senhor quer algo diferente. A gente pode conversar depois aqui em off, se é algo diferente. Eu encontrei com um grupo dos senhores, provavelmente de um sindicato, ano passado. Me falaram que estava se movimentando para fazer uma PEC, no mesmo sentido da 308. Então, na verdade, o que a gente espera é um primeiro passo de vocês também, para a gente saber como a gente pode agir. Porque ninguém melhor do que vocês para dizer o que a gente aqui, que nós aqui, deputados, somos apenas instrumentos, como é que a gente deve agir aqui dentro. Ciclo completo? Sim, sim. Quer complementar? Só para dizer que temos à frente, se Deus quiser, uma comissão especial para discutir toda essa nova arquitetura do sistema e que, na minha convicção, é um bom espaço para nós debatermos também a questão específica dos socioeducativos. Só para... Obrigada, deputado Marcos Rogério. Rapidamente. Eu só queria fazer uma complementação a essa informação. Eu acho fundamental o trabalho do socioeducador. E no meu estado tem um diálogo extraordinário com o pessoal que trabalha nessa área. Agora, foi aprovado aqui na Câmara, no ano passado, e depois aprovado no Senado Federal, uma proposta de emenda que vai criar muitas dificuldades para aprovar esse tipo de iniciativa que você está apontando aqui. Porque quando se trata de uma categoria que é vinculada aos governos estaduais ou vinculada às prefeituras municipais, você não pode criar um plano de carreira nacional que tenha impacto econômico lá sem a devida dotação orçamentária, sem a previsão orçamentária. Os senhores se lembram, nós discutimos isso aqui, porque isso gera impacto lá no Estado, e aí o governo federal, o parlamento cria, muito embora eu votei contra essa PEC, embora acho que ela, nesse ambiente que nós estamos hoje, ela seja
um elemento de equilíbrio para os estados, mas hoje foi aprovado. O Senado Federal aprovou recentemente. E, para você criar hoje um plano de carreira que terá impacto nas finanças públicas dos estados ou dos municípios, você tem que ter a devida dotação orçamentária. Vai ser mais difícil discutir plano de carreira aqui, quando se tratar de categorias estaduais ou municipais. Tem que ter a anuência dos estados, tem que ter a anuência dos municípios. Por exemplo, no artigo 121, foi acrescido um artigo considerando crime hediondo quando comete contra pessoa na segurança pública. Nós, educadores sociais, em suma, não somos beneficiados por isso, entendeu? Porque não há uma equiparação. Hoje, nós somos uma categoria totalmente desvalorizada. Entendeu? Mas acho absolutamente justa a sua proposição, esse tema tem que ser debatido aqui, mas hoje tem esse impasse, essa trava que foi criada aqui. Tem que dialogar com todos os atores. Deputados, só para complementar aqui, o artigo 327 do Código Penal é que vai equiparar vocês a segurança pública em matéria de penal. Então, o homicídio, se for contra vocês, vai ser também hediondo. Obrigada, deputados. O senhor pediu 15 segundos, mas é 15 segundos mesmo. Não, só para deixar claro, pela minha ótica, o crime não tem idade. Então, o tratamento dado a vocês tem que ser o mesmo dado ao agente penitenciário, inclusive com relação ao porte de arma de fogo, fora de serviço e de qualquer calibre que seja. Bom, antes de dar segmento à próxima pergunta, eu queria perguntar se o deputado Rômulo Gouveia gostaria de dirigir algumas palavras. Um tablet ou um computador para o educador social, você quer oferecer uma arma? Deputado Rômulo Gouveia, eu acho que o outro microfone fica mais próximo. Isso. Bom dia a todos, a todas. Queria parabenizar a segunda secretaria, Felipe, pelo esse trabalho. Eu acho que é o primeiro desse ano. O ano passado foi um sucesso também. E é uma experiência muito positiva a gente poder interagir com vocês. Eu acho que também é um aprendizado. Eu estava aqui observando e comentando com o Felipe, inclusive perguntas extremamente inteligentes, perguntas importantes e que contribuem para o funcionamento desta casa. Vocês estão visitando num momento importante para a política brasileira, mas um momento difícil também. Então, eu quero cumprimentar a todos, a representação da Paraíba, né, que já está aí presente. Tem o meu convidado aí, né, o Diogo, que veio lá de Campina Grande, a minha cidade. Mas, enfim, dizer que é importante esse estágio para vocês, inclusive, conhecer o dia a dia do Poder Legislativo. Eu acho que a imagem que passa, eu acho que vocês não têm ideia de como é movimentado as atividades, o desempenho das comissões, enfim. Então, é muito bacana e eu quero, inclusive, me colocar à disposição no meu gabinete, lá, o 411. Daqui a pouco vocês vão visitar os gabinetes, inclusive o pessoal dos estados. É importante visitar de cada estado e o meu está à disposição lá para fazer uma visita, acompanhar a minha atuação parlamentar. Hoje é tudo aqui online, vocês podem ver o nosso desempenho, a nossa frequência, os pronunciamentos, os projetos apresentados, enfim. Então, que acompanhe o dia a dia do Poder Legislativo. Parabéns aí, um abraço a todos. Obrigada, deputado Rômulo Gouveia. Deputado Marcos Rogério pediu 10 segundos. É só para dizer que vocês estão vindo num momento extremamente importante, mas vocês não estão pegando o funcionamento da alma da Câmara dos Deputados, que é o trabalho das comissões permanentes. É o trabalho mais importante que acontece no Parlamento. O verdadeiro debate legislativo acontece nas comissões, CCJ, Trabalho, Educação. Então, que voltem outras vezes para conhecer também o trabalho dessas comissões, apesar das CPIs e da comissão do impeachment que está acontecendo nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, deputado Marcos Rogério. Eu acho que a gente tem tempo para só mais uma pergunta. Vamos ver. Ops. O Júlio César. Então, gente, bom dia. Eu sou Júlio César, sou estudante de Economia da Universidade Federal de Campina Grande, porém sou cearense. Então, a minha pergunta ela pode ser para o Felipe, porque eu estou percebendo ali que ele está um pouco agoniado para falar, né, Felipe? Então, uma pergunta aqui que a gente teve um consenso no grupo é que muitos aqui eles são contra a corrupção, estão falando contra a corrupção. Eu vou fazer uma pergunta minha e uma pergunta que todos aqui querem saber. O que vocês acham do Eduardo Cunha, depois de todos esses escândalos de corrupção, ainda continuar sendo presidente da Câmara? E uma pergunta minha é que até que ponto a moralidade dos parlamentares para que possam julgar um processo de impeachment, sendo que muitos também estão participando de escandalosos processos de corrupção. Obrigado. Obrigada, Júlio César. Finalizar com uma pergunta dessa
É complicado, né? Mas eu acho que a Justiça vai fazer o seu papel. Eu não participo, por exemplo, do Conselho de Ética, que o Marcos Rogério participa, mas eu acho que todos aqueles que têm culpa no cartório, um dia eles vão ter que se explicar, né? E eu acho que esse momento está acontecendo isso, mas eu acho que o amplo direito à defesa é fundamental e a gente está no momento realmente que a gente tem que dar exemplo aqui nessa casa. Eu faço de tudo para poder fazer o meu mandato com a maior transparência possível, exercendo o que a população, acima de tudo, espera de nós e tentar mudar esse Brasil para frente, né? O que a gente está buscando com esse estágio de visita é justamente isso, trazer a juventude para cá. Talvez eu estarei de passagem aqui, como muitos outros estarão de passagem, e vocês podem ocupar esse espaço também. Então, se conscientizem, participem, façam a política de uma forma diferente de participação. E vamos deixar esses problemas da Justiça para a Justiça resolver. E fazer, acima de tudo, o nosso mandato com transparência. Dar exemplo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar de ninguém, eu vou falar por mim. E da minha pessoa eu posso dizer que eu tenho feito o meu trabalho com a maior transparência possível, exercendo o meu trabalho e defendendo o meu Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. A Constituição diz o seguinte... Só queria registrar, antes, deputado, só queria registrar a chegada do deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, que se juntou a nós agora. Por favor, deputado delegado Edson Moreira, o senhor queria complementar? Qual a altura de sempre do Chico? Devido processo legal. Isso é importante. O processo deve ser instruído e, assim que instruído, julgado, aí depois da sentença, devidamente transitado e julgado, aí a pessoa pode ser considerada culpado, não crucificar antes, para depois... Deputado Bolsonaro. Olha, não tem corrupto sem corruptor. Enquanto as portas da Petrobras foram escancaradas pelo PT, Lula e Dilma, a galera entrou lá, meteu a mão e se refastelou. Então, primeiro as damas. A responsável pela corrupção é Dilma Rousseff e Lula. Eles que nomearam os diretores da Petrobras. Primeiro as damas, depois aí os damos. Tá ok? Vamos ver o Eduardo Cunha depois. E em combate, você não escolhe aliado. E o grande inimigo da nação, porque algo mais grave que a corrupção está acontecendo, é a corrupção ideológica. Essa esquerdalha aí, que são verdadeiros psicopatas, querem nos levar para um regime semelhante ao cubano, e nós temos que cortar o mal pela raiz. E chama-se PT Dilma Rousseff. Depois, Eduardo Cunha. Obrigada, deputado Bolsonaro. Deputado Evair de Mello. Deputado Evair de Mello pediu para falar. Deputado Evair, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu vou emprestar o meu microfone, só que é o seguinte, a gente só tem mais 2 minutos, já me avisaram. Eu só quero... Eu vou pautar esse assunto do Eduardo Cunha, até porque eu não fui eleitor dele para presidente da Câmara, sou do primeiro mandato. A peça da condenatória de Dilma e peça condenatória do Eduardo Cunha são peças completamente diferentes e os dois têm que ser exemplarmente punidos. Agora, eu vou dar uma observação importante para aqueles que tentam anexar as duas coisas e julgar nas costas do Eduardo Cunha. Embora a mandioca é outra, e a Dilma usou o termo mandioca é outra, é farinha do mesmo saco. O grande modelo do governo Lula e do governo Dilma nos 2 primeiros mandatos foram a medida provisória de incentivo tributário. E o senhor Eduardo Cunha, pactuado com o governo, foi relator de todas as importantes medidas provisórias no governo Lula e no governo Dilma. Essa peça é uma peça importante para poder dizer que os dois chegaram ao poder ao mesmo tempo. Se brigaram, é um problema deles. O problema deles é que, ao rigor da lei, devem ser exemplarmente punidos e adequados. Agora, eles caminharam junto até aqui. Toda a pactuação desse modelo tributário, dos incentivos tributários e fiscais, que foi a grande arapuca armada pelo governo dos últimos anos, foi pactuada entre o senhor Eduardo Cunha e entre o governo Dilma. Então, assim, a mandioca é diferente, mas a farinha está no mesmo saco. São criminosos iguais que vão ser punidos ao rigor da lei. Então, assim, não tem a nós mesmos. E querer casar uma peça com a outra, querer confundir as coisas. A Dilma vai ser punida exemplarmente, o Eduardo Cunha vai ser punido exemplarmente. Agora, uma peça não tem conexão com a outra. Muito obrigada, deputado Evair de Mello. Deputado Hugo Leal chegou agora também, bem no finalzinho do nosso encontro, agora. E o deputado Chico Alencar também ainda não falou. Só que eu vou ter que emprestar o meu microfone com o compromisso dos senhores devolverem 1 minuto cada um. Pode ser, deputado Chico Alencar? Estou acostumado, porque a gente tem só 1 minuto lá em plenário para orientar. Eu só queria dizer que o perigo dessa crise real é a gente ficar afogado na superfície. É verdade que o PT fez uma lambança
inaceitável na Petrobras. Mas o próprio Delcídio, que começou como diretor da Petrobras quando era do PSDB, fala que esse esquema que envolve eleição, grana para campanha milionária, Petrobras, dinheiro público, começou lá no Fernando Henrique, como o mensalão. O mensalão, disse o Joaquim Barbosa, começou em Minas Gerais. Esse mesmo Marcos Valério, lembra o carequinha, agora ele está cabeludo na cadeia, ele fez um esquema lá com Eduardo Azeredo, que, aliás, era deputado, colega nosso, e renunciou ao mandato parlamentar porque não queria o foro privilegiado. Esse que a Dilma equivocadamente quis dar para o Lula, quer dar para o Lula, porque ele falou o seguinte, na primeira instância, eu que tenho grana para pagar advogado, posso recorrer muitas vezes. Aqui no Supremo não tem recurso, aí é pau. Então, olha, o esquema, a estrutura política brasileira está apodrecida de A a Z. O nosso compromisso dos parlamentares dignos de todos os partidos, eles existem, e o Cunha não está entre eles, obviamente, é do esquema apodrecido, é fazer uma reforma política radical. Eu ouvi agora no rádio, vindo para cá, e eu atrasei porque eu estou fazendo fisioterapia, o tempo cobra no nosso corpo, os partidos negociando. A Dilma com o que o PMDB, que é que nem aquela visita que vai embora quando acaba a cerveja, sem se despedir, os 600 cargos aí que tem, a Dilma está negociando com outros partidos, um varejo ali. E outros estão falando, bom, mas vamos ver o que o eventual governo Michel Temer pode nos dar. Isso é podre. Vocês que são juventude, para nós talvez não haja mais tempo, tem que mudar estruturalmente esse país, na perspectiva da igualdade, da justiça social e da democracia plena. Vamos juntos. Falando em tempo cobra, deputado, desculpa, mas falando em tempo cobra, eu tenho que cobrar o microfone de volta e pedir 1 minuto só, deputado. Estou aguardando o pessoal perguntar como cada parlamentar vai votar o impeachment aí. Calma, Bolsonaro. Tem tempo para tudo, Bolsonaro. Bom, eu quero só deixar um recado para vocês, se eu puder deixar uma mensagem. Essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, primeiro, mais uma vez, elogiando a Câmara dos Deputados por essa oportunidade que dá no estágio de visita. A questão é o seguinte, a questão não é a crise. E todos nós passamos por crise dentro da família, na hora que você vai escolher a sua profissão. O que importa é o que você vai aprender com a crise. Qual é o cidadão que vai sair dessa crise? Qual é o país que vai sair dessa crise? É isso que nós temos que ver. Não é só, como disse o Chico, a superfície nem a espuma que tem acontecido. Prestem bem atenção o que nós vamos aprender nesta lição. É assim que o país amadurece, é assim que a democracia se consolida, com esses debates até fortes. Porém, é isso que eu quero ensinar, é isso que eu quero passar para vocês. Todos nós passamos por crise, até mesmo da adolescência para a juventude, da juventude para a maturidade. É isso. E nessa crise, o que nós vamos aprender? Que país nós vamos deixar? Que país nós queremos para a consolidação desse processo democrático? Muitos lutaram para que a democracia chegasse onde está hoje. Nós temos a responsabilidade e a obrigação de manter a democracia nesse patamar, porque é isso que interessa para o nosso país. Vamos aprender com a crise. Obrigado. Bom, muito obrigada. Gente, olha, muito obrigada a todos vocês que participaram de mais uma edição do Ocupação por Dentro das Comissões. Eu agradeço a presença de todos os deputados e agradeço a você que acompanhou mais essa edição.